Oi, nós vamos tentar falar um pouquinho hoje sobre a lei do amor. É interessante porque nós trazemos um passado extremamente mítico, né? Caldeus, babilônicos. Aí com os gregos nós somos convidados a sair, digamos assim, do sonambulismo mítico puramente e entrarmos na área do raciocínio. E eles nos trouxeram raciocínios que até hoje nós estamos tentando entender a profundidade, Platão, Sócrates, enfim. E aí nós também começamos a desenvolver, a própria medicina deixou de ser uma medicina mais simbólica para ser uma medicina mais centrada no paciente. A ciência começa a tentar entender Demócrito, né? As partículas são feitas, o universo é feito de partículas, átomos, né? Partículas não divisíveis. E aí a nossa ciência foi se estruturando e nós fomos mais ou menos galgando a compreensão das coisas, e as coisas que nós tínhamos mais dificuldade de deixar, nós meio que não aprofundávamos tanto. E uma delas é o amor, que nos acompanha o tempo todo e que nós custamos para olhar. A ciência acadêmica, por exemplo, ela sempre teve mais propensão a se deter e valorizar uma análise objetiva do que uma análise subjetiva. Uma análise objetiva, que é centrada no objeto, não no sujeito, seria o quê? Eu pego uma mesa e digo, olha essa mesa. Né? A ciência olha a mesa, ela é feita de madeira, ela tem tanto de largura, tanto de espessura, né? A madeira é de tal árvore. Ela pode ir a detalhes fantásticos, subatômicos, dando precisão na descrição da mesa. Agora, se isso é uma análise objetiva, olhando o objeto. Agora, eu digo assim, o que tu acha? Tu gostou ou não gostou da mesa? É. Bom, aí a ciência se perturba, porque é uma análise subjetiva. É. Para quem sempre diz assim, bah, que legal, que lindo que tá, não gostou. É. Para quem nunca gosta de nada, tudo é uma porcaria, tudo é feito, gostou. E como é que nós vamos medir isso? E o amor, ele mais ou menos se encaixava nesse processo subjetivo, porque é profundamente subjetivo, difícil de nós darmos uma classificação, uma catalogação, uma medição para ele. Mas como nós falamos, né, nós viemos historicamente, porque a humanidade pensa em grupo, então, aqui olhando a parte ocidental, nós pegarmos a Bíblia, que é um livro que traz bem a maneira como nós, humanidade, nos pensava de forma global na área ocidental, nós vamos encontrar no Velho Testamento a figura de um Deus. E como é que é esse Deus no Velho Testamento? Ele é irado, vingativo, impiedoso. Deus é jogo duro ali. Às vezes perguntaram, então são dois deuses? Não, é o mesmo Deus, é um só. Mas nós, naquela época, enxergávamos assim, Deus como algo que isso traz bem antigo, lá os gregos já enxergavam Zeus jogando raios na terra, então a gente trazia, era a nossa percepção interior, a capacidade que nós tínhamos de ver Deus. Mas nós temos o Novo Testamento, e ele surge a partir da vinda do nosso amorzão. E ele divide a história, antes e depois de Cristo, e divide o pensamento humano ocidental. E qual é a maior divisão que ele faz nesse sentido? Quando perguntam para ele sobre Deus, e ele diz, Deus é como se fosse um pai, e mais ainda, um pai de amor. Olha que lindo, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus que é todo amor que está nos céus. Então, inaugurando uma nova era de convidar-nos a sairmos do egoísmo e entrarmos no altruísmo. O egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole.
que são a origem dos problemas do mundo. A raiz de todos os males é o egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade, a fonte de todas as virtudes. Então parece que nós ainda trouxemos um pouco aquela estrutura arcaica dentro de nós. Então vamos tentar compreender um pouco o altruísmo. Podíamos olhar sobre vários aspectos, né? Mas vamos tentar olhar, por exemplo, com relação à harmonia orgânica. Nós temos a nossa, aqui, é interessante essa palavra convencional, nós chamamos simplesmente de medicina. Depois vocês vão entender por que eu coloquei convencional. A nossa medicina, que é uma benção. Uma vez o Chico Xavier estava doente, e aí o Emmanuel apareceu e disse: ah, Emmanuel, o Chico tinha aquele jeito amoroso, disse, eu acho que eu estou mal. E aí o Emmanuel, sempre muito disciplinado, muito enérgico com ele, o Emmanuel, um amigo espiritual dele, né? Diz assim: ah, tu tá mal? Então amanhã eu vou te trazer a providência divina para te curar. Ele ficou todo empolgado, não sabia o que era, mas ficou todo empolgado. E Emmanuel vai trazer do alto a providência divina para me curar, né? Aí ainda passou aquela noite amolado, no outro ele ainda cozinhou o Chico para o Chico meditar bem na lição. No outro dia de manhã, o Chico acorda e chega o Emmanuel. O Emmanuel trouxe a providência divina, trouxestes, né? E o Emmanuel, sim, está aqui, anota aí. Ele começou a anotar, eram todos os nomes dos médicos e endereços dos médicos da cidade. Aí o Chico assim, mas o que é isso? Ele disse: está doente? Vai ao médico. Porque a medicina é a providência divina na Terra. Eu acho lindo isso, né? E é interessante esse aspecto, assim, né? A medicina, ela insere um elemento quando está faltando, retira algo que não está bom e faz todos esses processos fantásticos que a medicina já alcançou. Mas existe, por exemplo, outros tipos de medicina, como a medicina chinesa, a acupuntura, que ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma medicina que é aceita pelos conselhos de medicina, o Conselho Brasileiro de Medicina, o Conselho Regional de Medicina. Então, faz a faculdade de medicina, pode fazer uma especialização em acupuntura. Então, é aceito dentro da academia, mas não se entende. São das raras coisas que a academia, a universidade aceita sem entender. Mas funciona. Isso é que é interessante. Se consegue ter a prova, né? Se consegue fazer em laboratório a ação da acupuntura e ver realmente que está funcionando. Só não se sabe por que está funcionando. E se perguntar a um médico convencional, perguntar para um médico acupunturista, né? Tá, mas o que está acontecendo? Ele disse: não, esse paciente estava com uma desarmonia do Qi. Do Qi? É um desequilíbrio entre Yin e Yang. Vou dizer, Yang? Não entende, porque é uma outra filosofia, uma outra ideia, mas que funciona também com medicina. Uma outra medicina também bastante debatida é a medicina homeopata, espalhada pelo mundo todo, e existem inúmeros estudos sobre ela, meta-análises, colocando que é efeito placebo, que não é efeito placebo. A USP, esse tempo, fez uma pesquisa bem longa, um doutorado, que foi publicado na revista Ciência Hoje, com pacientes tomando placebo e pacientes tomando homeopatia, e tiveram efeitos positivos, mais positivos pacientes que tomaram homeopatia do que placebo. Placebo são bolinhas de farinha que finge que é o remédio. Então, a pessoa não sabe se está tomando remédio ou se está tomando bolinhas de farinha. Diga-se de passagem, um outro estudo que nós vamos abordar em outras palestras, muito interessante, os efeitos do placebo. Mas, enfim. Mas como é que funciona a homeopatia? Vamos supor que eu queira fazer uma homeopatia de laranja, supondo, né? Inventando isso, que eu acho que nem existe. Então, eu pego um suco concentrado de laranja, né? E coloco num copo 10% desse suco, imagina o suco de laranja, e os outros 90% água e álcool, porque eu preciso de um conservante. Aí eu vou ter uma homeopatia de segunda ordem, digamos assim.
Aí eu pego 10% dessa homeopatia, coloco num copo, encho o restante com água e álcool, eu vou ter uma homeopatia de terceira. Se chama, na verdade, de dinamização. Isso é o processo de dinamização da homeopatia. Aí eu pego 10% dessa laranjada aguada, já que está, boto no copo, encho os outros 90% de água e álcool. Aí pego 10% dessa água, que já está uma água, encho. O que aconteceu? No fim já tem só água ali dentro. A gente vai olhar contra a luz e parece que só tem água. E se vocês forem comprar numa farmácia essas homeopatia muito conhecida, Almeida Prado ou outras, elas são de quinta dinamização. Todas elas são de quinta dinamização. Existem até de mais dinamização, se vocês forem trabalhar, se tratar com médico homeopata. Né? E a gente pergunta assim, tá, mas não tem mais nem a laranja, né? Ali. O que sobrou? Nós podíamos dizer, brincando como espíritas, o perispírito da laranja. Foi o que sobrou ali. Né? Ou, se nós formos olhar para o lado da física, a informação da laranja. O que é isso? O que quer dizer isso? Sobrou a informação da laranja, a informação da laranja atuou sobre nós. Nós, uma vez, vimos num congresso na PUC, um físico, por sinal uma pessoa fantástica, o professor João Bernardes da Costa Filho, ele tem até um livro, Física e Psicologia, e ele abordava os estudos da física e uma das questões que ele colocou, eu vou tentar mais ou menos colocar talvez não com as mesmas palavras, mas ele dizia assim, vamos supor que você esteja trabalhando num computador e vem um indivíduo de outro planeta, chega e diz assim, o que é isso? Né? Simbólico, né? A gente vai dizer assim, isso aqui é um computador. Ele diz, não, ali, ó, aquele que está aparecendo, ali é o Windows. Ele diz, eu posso ver o Windows? A gente, não, eu queria ver o Windows. Ver o Windows? Ele está dentro do computador. Eu posso levar para analisar? Pode. Né? Ele vai levar o computador, vai desmanchar o computador, montar de novo, vai voltar e dizer, olha, não tem Windows nenhum aqui dentro, aqui só tem circuito eletrônico que acende e apaga o tempo todo, acende e apaga, acende e apaga. Porque um computador é isso. É um sistema binário, que se diz, em que acende e apaga. Quando apaga é 0, quando acende é 1. E 00001 é A. 00010 é B. 000... É só circuito que acende e apaga. Não tem Windows nenhum. A gente vai ficar assim... já sei. Está aqui no DVD de instalação. Ele posso levar, mas ele chega logo ali e volta. Olha, desculpe, isso aqui é uma plaquinha de plástico, de polietileno, pintada de uma estrutura metálica de um lado e de outro lado é só furinhos, ranhurazinhas. Não tem Windows nenhum aqui. Então, aonde está o Windows? Isso é física. O Windows existe exclusivamente na cabeça de quem fez e na cabeça de quem usa. Se chama virtual. A gente já ouviu falar em joguinhos virtuais, né? A gente faz jogo virtual. O virtual é isso. Né? Então, por exemplo, essa imagem azul que está sendo vista aqui com os olhos de vocês, na verdade, é um comando que é dado de informação para que o LEDzinho do computador emita um comprimento de onda curto e aí chega aos nossos olhos e aí o cérebro interpreta aquilo. Isso é uma cor azul. Essa aqui mais vermelhinha aqui é um comprimento de onda longo que chega aos nossos olhos e é interpretado, então, como cor vermelha. E tudo é informação. Se nós dessemos um comando na tela aqui agora, essa imagem, essa foto se transformaria em 3 barra, asteriscos, informação. Agora, o que é mais fantástico nisso é que o universo é informação. Tudo necessita de uma informação. Então, se eu perguntar aquela mesa que eu falei lá no início, né, da análise objetiva
E foi isso que os físicos chegaram, né? Senão eu pergunto assim, tá, mas como é que essa mesa existe? Ela não pode surgir do nada. Uma mesa não surge do nada. Ah, não, a mesa surgiu porque alguém cortou uma árvore, um carpinteiro, serrou, pregou, tá? E aí está a mesa. Ah, tá. E a árvore? Essa é a pergunta que a física vai fazendo. Bom, alguma coisa estruturou, que puxou seiva e foi montando, e eu tenho uma castanheira, eu tenho uma seringueira, cada uma tem uma informação. Essa informação é que é fantástica, e todo o universo é estruturado com informação. Se não houvesse informação, não teria estrutura. Então, o que é interessante? Como nós estamos falando aqui, né? A informação da laranja, que estaria na homeopatia. Né? Aqui eu estou fazendo um simbolismo só para a gente tentar mais ou menos entender. Né? Vamos supor que a laranja tem vitamina C, a vitamina C combate os radicais livres. O que é radicais livres? Também, de maneira bem simplificada, que são íons na corrente sanguínea soltos, mas vamos supor que eu coma um sanduíche, vamos fazer uma imagem completamente absurda, né? Que eu esteja fazendo a minha refeição e vendo televisão. Ah, que horror, que barbaridade, né? Aquela coisa assim, que a gente nunca faz isso, mas vamos supor, né? O que vai acontecer, né? A metade do sanduíche eu consigo comer. A outra metade, simbolicamente, fica em pedaços, micro pedaços, em radicais livres, que vão gerar uma série de problemas, uma série de processos inflamatórios, enfim. Então, eu tenho que combater esses radicais livres. Os beta-carotenos, comer cenoura, beterraba, combate os radicais livres, e a laranja, a vitamina C, é uma das que combate os radicais livres. Então, pode ser que a homeopatia da laranja vai dar a informação, combater radicais livres. Mas veja que interessante, aqui a gente está só fazendo uma viagem sobre características completamente diferentes que nós estamos ainda tentando entender e aprender, embora a informação já seja uma conquista bem conhecida da física. Então, nós vamos ter uma informação na construção da evolução, uma complexidade crescente, que nós vamos abordar mais adiante numa outra palestra, isso. Nós estamos agora conscientizando que nós cocriamos essa evolução, nós atuamos também nesse processo evolutivo. Pesquisas na genética e na bioquímica. O Bruce Lipton, nesse livro fantástico, A Biologia da Crença, ele foi um dos primeiros a questionar digamos assim, o establishment, o estático do DNA. Se achava assim, né? Primeiro que o DNA iria conter tudo, né? E hoje se sabe que o DNA ele apenas é um arquivo, um teclado, e que nós mexemos nesse teclado. Se achava que ali ia estar nosso comportamento e tudo mais. Hoje sabe que não funciona exatamente assim. E ele percebeu que era muito mais dinâmico do que se imaginava. O conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. Então, se achava assim, eu tenho uma célula, a gente enxergava a coisa, como a gente diz, bem objetivo, objetos. A célula é um objeto, aí vem um outro objetinho, bate na parede celular, ela entra em reação. E começou a se perceber assim, que não precisava ser um objetinho a bater na parede celular, mas uma onda, até um pensamento, atuaria numa célula. Então, o comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Então, quando eu penso, eu ativo a parede celular da minha célula, antenas na parede celular da minha célula, que vão dar comandos bioquímicos que vão fazer lá no núcleo da célula o DNA produzir ou não produzir uma proteína e fazer o processo todo. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. Nós controlamos também a nossa atividade. Nós estamos dando ordem, nós estamos dando informação
a cada célula. Se chama, o Kevin Egan fala nos printed, nas etiquetas gênicas que cada célula contém. Isso se chama epigenética, nossa capacidade de atuar sobre as células. Outro pesquisador fantástico sobre epigenética é o Kazuo Murakami, da Universidade de Tsukuba, que é uma das maiores centros de pesquisas do mundo, americanos, japoneses. Ele foi o descobridor do gene da renina, até. E nesse livro, O Código Divino da Vida, Ative seus genes e descubra quem você quer ser, ele também descobriu esse processo, que nós temos genes, né, os nossos genes, e nem todos estão ativados. 5 a 10% estão em funcionamento, tem toda umas cópias que não estão ativadas, alguns estão bloqueados, né, necessitando serem ativados, e 90 a 95% estão em estado de possibilidades. E ele, quando se deparou com isso, ele percebeu que determinadas posturas ativavam ou desativavam determinados genes. E ele, nesse chamado mecanismo liga e desliga dos genes, ele criou um instituto para o estudo da relação mente-corpo. E passou a pedir para os pacientes que fizessem assim, insistissem em pensamentos positivos. Então, no dia a dia, quando começasse um pensamento meio pessimista, meio derrotista, não, corta e insiste em pensamentos de felicidade, alegria, inspiração, atitude correta, bondade, gratidão. E ele percebeu que ativavam genes benéficos. Ele chegou a publicar trabalhos, por exemplo, de pacientes que diminuíram o índice de açúcar, pacientes com diabetes, né? Puderam alguns até deixar a insulina de lado, outros deixaram de ser hipertensos apenas ativando os genes internos e mudando a postura mental. Olha o mundo que nós temos para descobrir, né? E os potenciais que nós temos. Então a questão é, qual a informação que eu estou enviando para as minhas células? Porque essa informação é que vai ligar ou desligar as minhas células. É aquele processo assim, né? Eu estou constantemente, lembra que a gente falou assim, constantemente eu estou mandando, né, cada célula funcionar no local em que ela se encontra no corpo, cada órgão ter o seu funcionamento adequado. Então, eu que estou mandando, né, o estômago digerir, eu posso colocar esse eu como espírito, ou se eu for materialista, eu posso colocar ele como cérebro. Mas já é sabido que eu que estou enviando essas ordens, né? Se nós tirarmos uma célula do organismo, ela passa a viver, né, com todas as condições, todos de temperatura, mas vai se tornando uma ameba, porque ela perde a informação. Se eu retornar ela para a pele, ela vai se tornar uma epitelial. Se eu retornar ela para o coração, ela vai se tornar uma célula cardíaca. Então, é a minha mente que dá ordem para as células. Então, o que acontece? Se a gente está de bem com a vida, a gente dá uma ordem. Se a gente não está, a gente dá outra, né? Aquela ideia assim de que a gente encontra um amigo na rua, ele está pálido, está magro, pálido, diz, bah, fulano, aí como é que tá? Ah, me separei da mulher, perdi o emprego, a vida está ruim. Né? A vida está ruim, o que acontece? A vida não está boa. E aí as células, os órgãos, o coração lá dizem, aí o que eu faço? Bata ou não bate? Quer bater, bate, não quer bater, não bate. E aí que surge a doença também. Né? Mas tem o contrário. Né? Tem, por exemplo, vamos supor que tem um amiguinho de infância, uma amiguinha de infância, que não eram bonitos, vamos dizer assim, brincando, né? Feios, assim, que quando nasceu, assim, o doutor pegou e disse, ah, é uma menina, né? E aquilo cresce, né? É a nossa coleguinha na infância, e aí depois a gente nunca mais viu, aí um dia se encontra e tá linda, tá bonita, sabe? Tá
Nossa, gente, fulana, como tu tá linda. Ah, tô de namorado. Ah, vou me casar. Então, quando a gente está amando, a gente mas manda a informação para ó, dedão, funciona direito, né? Tudo funciona, a gente fica rosadinho, a gente enche de ordens positivas para todas as nossas células. Isso se chama, está ligado à medicina psicossomática, ou psicoimunoendocrinologia, ou psicoimunologia, que está ligado, então, portanto, às nossas posturas emocionais. Posturas emocionais, por exemplo, emoções negativas. Aqui a gente está tentando abordar de forma mais didática emoções positivas e emoções negativas, né? Porque eu não posso chamá-la necessariamente negativa. A maneira como eu uso ela é que ela passa a ser negativa, né? Então, por exemplo, raiva. Né? Raiva não é uma emoção negativa, né? Ela é um disparo bioquímico de proteção, luta ou fuga, né? Que uma partezinha lá do meu cérebro, a amígdala, diz assim, olha, tem um perigo, né? Então, não posso chamar de emoção negativa. Não existe, na verdade, emoção negativa ou positiva, mas nós podemos dar um mau uso disso, né? Eu posso ser agredido por alguém, né? E aí surge meu coração palpita por causa das catecolaminas, né? A defesa de ataque ou fuga. E eu posso depois dizer, não vou esquentar a cabeça, eu quero estar mais em paz e pronto, passou. Ou eu posso ficar, mas eu não podia ter feito isso. Aí sim, aí eu vou estar cultivando a raiva, aí vai ser uma emoção negativa, aí vai fazer mal. Medo, né? Também, o excesso, como nós já falamos em outras palestras, né? Eu tenho que olhar para a rua se eu vou atravessar. Agora, se eu insisto no medo, eu posso ir para o pânico, né? Ciúme, são coisas que nós não temos, né? Inveja. O que é isso, né? Pessimismo. Como eu disse, vão largar as catecolaminas. Cada vez que nós pensamos, só pensamos, brincamos de pensar, nós largamos adrenalina e ficamos já com o coração mais palpitante, já ficamos mais tenso. E se nós persistirmos nesse processo, nós continuarmos a brincar com isso, aí nós caímos no estresse, né? Que a gente já abordou aqui, que mata 30% da humanidade. Mas existem as posturas emocionais positivas, nós podemos dizer assim, né? Por exemplo, a bondade, né? E de novo aquela ideia, né? Bondade não é ser bobo, é ser bom. Às vezes a gente diz não com bondade, cheio de bondade. Não vou fazer isso, ou isso não é legal. Sim, sim, não, não de Jesus, né? Mas a bondade, né? Ser bom, sempre querer o melhor, né? A alegria também não é ser a alegria de boa, tem momentos que a gente está no enterro, a gente leva uma notícia triste, que a gente tem uma introspecção, né? Mas a alegria, cultivar a alegria. Tem um estudo muito interessante, uma madre superiora pediu num convento que as freiras fizessem uma autoanálise do seu dia a dia para ter um autodescobrimento, que é fantástico até isso. E depois isso foi há muitos anos, depois a irmã morreu, as freiras também morreram, e eles tinham aquele monte de autobiografias, né, quase uns diários, e deram para a Universidade de Kentucky se eles queriam estudar. 178 autobiografias de freiras demonstrou o quê? As alegres viveram cerca de 10 anos a mais do que as pessimistas. Olha que fantástico isso, né? Então, aquela coisa não vai dar certo, vai morrer logo mesmo, né? Não dá certo, né? Agora, aqueles que botam alegria, que botam otimismo, que botam entusiasmo, têm mais saúde, que botam amor, que a nossa palestra é sobre amor aqui, tem mais anos de vida e mais saúde. Calma, né? Calma tanto com os outros como com nós mesmos, né? Com nós a gente pensa assim, como é que eu era há 10 anos atrás? Bem mais panaca, há 20 anos atrás, né? Com bem menos compreensão. Há 30 anos atrás, eu não era nascido, talvez alguns de vocês fossem, né? Já 2 vezes 30, né? Mas enfim, né? Então a gente, quando percebe que a gente já foi mais panaca, a gente compreende que naquele aspecto talvez aquela pessoa esteja sendo panaca. Então calma em relação a nós e aos outros, até porque nós somos eternos.
O que nós conquistamos para sempre. Tolerância, enfim, otimismo. Essas energias vão nos dar não só mais longevidade, como uma longevidade com mais alegria, com mais saúde, porque não basta envelhecer, e sim envelhecer bem, envelhecer com pique, com alegria, com saúde, né? A partir de vários estudos se chegou a essas conclusões. Tem estudos muito interessantes que vocês encontram na internet, medicina psicossomática ou psiquimunologia. O Norman Kozan foi um repórter que ficou muito famoso. Ele estava fazendo um trabalho na Rússia, um repórter norte-americano, e começou a se sentir mal, retornou para os Estados Unidos, isso no início da década de 70, e ele foi diagnosticado com espondilite anquilosante, extremamente grave, já no estágio em que se encontrava, e na época não sabia o que fazer. E disseram para ele, olha, nós não temos o que fazer, né? E tu vai morrer, não tem o que fazer. E aí, com o diagnóstico dele, ele combinou com médicos e enfermeiros, bom, já que eu vou morrer, eu não gostaria de morrer no hospital, tem um hotel aqui próximo, eu vou ir para o hotel e quando eu necessitar vocês me assessorem, eu quero morrer num hotel, eu quero morrer bem. E foi para o hotel. Como ele era jornalista, ele entrou em contato com todos os amigos e disse, olha, me tragam filmes de comédia, que eu quero passar o dia vendo filme de comédia, eu não vou ficar, né, me desesperando. Já que eu vou morrer, eu quero morrer rindo. E o que acontece com uma pessoa que passa o dia rindo, passa o dia com emoções positivas? Se curou. Foi o primeiro caso surpreendente da medicina que já estava condenado e estavam fazendo estudos sobre ele se curou só com a postura emocional, né, classificada. E ele escreve, então, esse livro, né, Anatomia de uma Enfermidade, A Cura da Doença, muito interessante, só com a postura emocional. E qual é a emoção positiva mais poderosa, além da alegria? O amor. E é isso que a ciência está começando a se surpreender. A gente pode até brincar, se apaixonar por esse estudo, né? E se o universo é informação, a informação do amor, que é perfeita. Então, quando nós falamos em evolução, nós temos que olhar aspectos dentro desse processo da evolução. O Michael Behe é um bioquímico que tem esse livro, A Caixa Preta de Darwin, O Desafio da Bioquímica, a Teoria da Evolução, porque a teoria evolutiva de Darwin é perfeita, né? Nós realmente viemos evoluindo. Mas a ciência sempre se debruçou com saltos nessa evolução, com lacunas nessa evolução, e a bioquímica foi a primeira que se debruçou lá olhando as células, os mecanismos celulares, e aí começou a perceber coisas estranhas que não fariam parte do caminho linear darwiniano, embora a evolução, né? Porque se diria assim, ó, eu sou lá uma amebinha, aí eu vou andando, aí eu bato numa coisa, aí eu tenho que me desviar, eu bato noutra, eu tenho que desviar. Então, de tanto bater, eu vou começando a criar sensorizinhos, cíliozinhos, e aí vou desenvolvendo passo a passo. Cada vez que ocorre uma coisa, eu vou desenvolvendo passo a passo os mecanismos de desenvolvimento da evolução, evolutivos dentro de mim. Então, ela não faria coisas do tipo, né, mandar um genes, produzir uma proteína que não serve para nada. Aí mandar outros genes, produzir outra proteína que não serve para nada. A natureza não faz isso. Aí mandar um outro genes, produzir outra proteína que não serve para nada. Produzirem 14 proteínas que não servem para nada. Aí juntar essas 14 proteínas e fazer a coagulação do sangue. Ah, não. Alguém está planejando essa coisa de fazer proteínas aí, né? E é isso que ele começou a estudar, e hoje é uma área da ciência muito interessante, chamado design inteligente. Por exemplo, nós éramos lá
uma célulazinha, né? Primeiro usamos vegetal, depois passamos a ser uma célulazinha animal e criamos um rabinho, né? Na época de Darwin não tinha microscópio, né? Só agora a gente pode olhar o que é esse rabinho que a gente construiu lá. De repente, construímos um rabinho. Só que esse de repente construir um rabinho, na verdade, esse rabinho é altamente complexo. Esse rabinho que nós construímos é um motor protônico de 40 partes, altamente elaborado, parte por parte. Então, nós construímos um rotor, construímos um eixo, construímos adaptadores. Imagina, 40 partes, a fim de que funcione depois, juntando todas as partes, mandando o DNA da célula fazer parte por parte, juntamos todas essas partes e fizemos esse motor protônico fantástico. E assim é toda a natureza. Então, o que diz assim? Alguém está metendo o dedo aí. Alguma coisa está dirigindo a evolução. No caso, né, do Michael Behe, ele também coloca, então, que pode existir, né, uma presença de Deus. Ou seja, há algo aí. Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque existe a ideia do criacionismo, né? Então, os criacionistas, que Deus fez o mundo há 6.000 anos atrás, gostam muito das teorias do Behe, porque, digamos assim, seria mais um aporte à ideia de que Deus criou tudo, né? Mas nós trabalhamos dentro da ideia da evolução através dos séculos, mas que agora estamos compreendendo que ela foi direcionada nessa complexidade crescente. Ou seja, foi sendo auxiliado o processo da evolução por Deus, pelos engenheiros siderais, pelos nomes que nós quisermos dar, né? Então, nós somos, isso é que é lindo, um projeto de Deus. E se Deus é amor, como nós vimos lá adiante, todos nós somos um projeto do amor. É belíssima a construção da nossa evolução, a nossa capacidade agora de vermos, né? Imagina que nós usamos 10 milhões de bytes por segundo só para construir uma imagem, construir a nossa visão. Isso é fantástico. Nós temos, assim, um processo interno fantástico, potenciais inimagináveis. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti, nos dizia Paulo. Então, quando nós pensarmos em evolução, impulso divino e construção do ser, vamos pegar aqui essa questão aqui, construção do ser e impulso divino, e esse impulso divino, o amor, a informação do amor, com o amor que nós recebemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos encontrar essas colocações. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos. O maior malfeitor que nós consideramos malfeitor, ele ama um gatinho, ele ama profundamente o filho. Todos trazem a centelha do amor, é inevitável. Nos acompanha em todo o processo evolutivo. Em sua origem, o homem só tem instintos, né? Que é o João de Barros lá que faz a casinha, o cachorrinho não precisa ensinar, dá um assim, ele vai acabar procurando lugar para enterrar. São os nossos instintos, a nossa experiência evolutiva, né? O pavão, né? Com aquela cauda assim, quanto mais eu aparecer, mais eu vou conquistar. O pavão tem aquela cauda para conquistar a fêmea, né? Então, quanto mais aparecer, mais eu vou ter prazer, né? Que é essa coisa bem instintiva dos animais, né? Mas, enfim, né? Quando mais avançado, então só tem sensações. E aqui eu não estou me referindo à relação sexual com amor, que é belíssima, mas aos excessos de todos os tipos, né?
que é a busca só de sensações. Opa, desculpa. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, olha que lindo, nós vamos indo dos instintos para as sensações, para os sentimentos, né? E aí começamos a perceber a existência do outro, começamos a nos mobilizar pelo outro. E o ponto delicado do sentimento, ou seja, o ápice do sentimento, é o amor. E Deus é amor. E o universo inteiro é movido nas engrenagens do amor. Esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, é o que pulsiona e sempre pulsionou a humanidade. Então vamos fazer alguns estudos sobre amor. Na Roma antiga, se falava em 3 tipos de amor. Eros, o amor erótico, né? Frater, o amor fraternal, ou caritas, e ágape, que é o amor puro. É esse amor que nós estamos falando nessa palestra e que vamos fazer os estudos agora. Então, potenciais do ágape. A Candice Pearce, nesse livro Moléculas da Emoção, tem um estudo muito interessante. Os nossos neurônios nunca se encostam, eles sempre chegam perto e largam os neurotransmissores. Então, vem o sinal bioquímico, larga os neurotransmissores e dá o sinal bioquímico adiante. Aí nós vamos ter a dopamina, serotonina, que nós conhecemos bastante. E a Candice Pearce percebeu nos estudos que a pessoa que ama, a pessoa que tem alegria, ela produz mais os neurotransmissores adequados, tem mais receptores de neurotransmissores, portanto, tem um estado emocional muito melhor. Veja estudos sobre o amor. O Satinover, o Jeffrey, nesse livro, O Cérebro Quântico, nós não vamos nos deter muito sobre isso, uma outra palestra nós vamos falar sobre isso, o Homem Quântico. Mas quando o gene manda produzir uma proteína, não basta produzir, depois ela se dobra. E ela tem uma dobra quântica para que haja o encaixe e passe a funcionar. E quem ama, dobra direito. Quem não ama, parece que a gente está desajustado, não está bem, a coisa não está rolando, não está harmônico. Então, quem ama tem mais harmonia até nas dobras das proteínas. A epigenética correta, lembra que nós falamos dos mecanismos liga e desliga do Kazuo Murakami? Nós colocamos uma coisa chamada metil em alguns genes e não deixamos replicar quando nós não estamos de bem com a vida, determinados genes, determinados, como a gente falou numa outra palestra, os receptores de glicocorticoides, e aí nós não fazemos, mas quem ama tem a epigenética correta. Então, a Bárbara, da Universidade do Norte da Carolina, daí diz assim, o amor é a emoção suprema, porque é a que dá mais harmonia em todo o ser. O sistema imunológico é muito mais elevado na criatura que ama da criatura que é neutra ou que guarda emoções desarmônicas dentro de si. Aqui, uma célula do sistema imunológico protegendo, atacando um intruso, né, nesse filme. Eles estavam fazendo uma pesquisa muito interessante com coelhos. Eles perceberam, eles estavam fazendo até um estudo sobre o sistema imunológico com coelhinhos. E aí eles tinham aquela série de coelhinhos, cada um tinha o seu nomezinho, e eles tinham um grupo de coelhos que sempre estava com o sistema imunológico lá em cima. O pelo bonito, os olhos brilhantes, saltitantes, com outra energia. E o outro grupo de coelhos, xoxo, pelo mais feio, se percebia o sistema imunológico mais baixo. E eles trocavam os experimentos, trocavam a medicação e faziam tudo que era coisa. Não adianta, aquele grupo tinha o sistema imunológico lá em cima e o outro grupo tinha o sistema imunológico lá embaixo. E eles tanto procuraram, até que eles descobriram que depois que eles faziam os experimentos durante o dia, um rapaz pegava todos os coelhinhos e botava em gaiolinhas numa parede
E ele sabia o nomezinho de cada um, então ele dava a comidinha, dizia fulaninho, e fazia um cafunézinho. Beltraninho, e fazia um cafunézinho. E assim ele, aí lá de cima ele não alcançava com a mão. Então ele só falava e botava a comidinha. O que eles descobriram? Que aqueles que recebiam o cafunézinho tinham um sistema imunológico muito mais elevado do que aqueles que não recebiam. Então, hoje, quando chegar em casa, né, ou quando for lá para a sala, né, quarto, assim, querida, aumenta o meu sistema imunológico. Um cafuné. Veja que coisa linda. Uma coisa de amor, mexe todo o nosso sistema interno, amplia o nosso sistema imunológico. Eles também estavam pesquisando pacientes pós-traumáticos, após cirurgias. Eles percebiam que determinados pacientes tinham uma recuperação, a assimilação da medicação, recuperação muito mais rápida, porque tinham os índices de corticoides muito mais baixos, e outros ficavam mais estressados e tinham uma demora mais para ter alta. E eles fizeram várias pesquisas, estavam procurando, aí pediram permissão em vários hospitais da Inglaterra, inclusive para pacientes, se eles podiam monitorar para ver se era o tratamento dos médicos, dos enfermeiros, o que era a medicação, e descobriram que os pacientes que tinham alta mais rápida eram aqueles que as visitas chegavam e seguravam na mão, faziam carinho. Veja que coisa incrível, né? O simples fato de agarrar a mão, de fazer um carinho, aumenta a saúde, aumenta a recuperação e dá alta mais rápido. Um amigo meu, que se formou em medicina, ele nos contava que quando ele estava fazendo a residência no pronto-socorro, entrou uma moça num estado extremamente grave de depressão e tinha se queimado, queimadura por todo o corpo. E eles tentaram, de todas as formas, medicação para ver se tirava ela daquele estado depressivo, tentavam recuperar as queimaduras e nada havia reação por parte dela. Ela não recuperava a pele e não recuperava a depressão, e aí ficou naquele estado assim, tipo, não tem o que fazer. E um auxiliar de limpeza foi no quarto dela fazer a limpeza e começou a conversar com ela. E começou a se interessar na conversa, e ele começou aí, como a gente brinca aí, fazer limpeza mais vezes durante o dia no quarto dela, e começou a visitar ela, e começaram a namorar, mesmo ali no hospital. E começaram a namorar, melhoraram as queimaduras, terminou a depressão, por quê? O amor. O amor renova de uma maneira que nós nem imaginamos. Nós passamos a nos encher de algo que nós ainda nem conhecemos. E a gente pensa assim, e qual seria o recipiente melhor para mim guardar o amor? Porque a gente sabe, se eu tirar um leite recém-tirado da vaca e botar numa vasilha suja, ele talha. E qual seria a vasilha ideal para mim guardar o amor, falando simbolicamente? Cristal com ouro, prata. A vasilha ideal para mim guardar o amor é a humildade. Quanto mais simples eu for, quanto mais despojado, não querer aparecer, querer ficar quietinho no meu cantinho, mais eu vou guardar o amor dentro de mim, conservar o amor e esse processo do sistema imunológico elevado, do sistema de equilíbrio interior. O padrão vibratório da humildade, o que a gente chama musicalidade da humildade. Até a minha voz muda, a minha postura frente ao mundo. Nós somos outros como somos humildes e saboreamos, entramos na corrente do amor, porque a vida é simples. A natureza, embora a sua complexidade, é a simplicidade do amor. Quando perguntaram para o nosso amorzão qual o maior mandamento, ele não poderia dizer outra coisa senão o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar a vida, é levantar de manhã e dizer assim, obrigado, Senhor. Isso é amor
constante. Obrigado por tudo que eu tenho, pelos potenciais. Eu quero várias coisas, mas obrigado, saborear a vida. Obrigado, meu Deus. E se amar. E amar ao próximo como a gente se ama. Aqui estão todas as leis e todos os profetas, nos disse Jesus. Mas ele nos deu um pós-graduação, um doutorado, se alguém quiser. E além disto aqui, que já é a perfeição, pode-se dizer. Amai-vos como eu vos amei. E como que ele nos amou? Sem esperar nada em troca. Como diz o Chico, sem esperar nem mesmo a inteligência do próximo. Amar por amar. É maravilhoso amar. Deixa cada um no seu tempo de crescimento. Mas a gente ama. Amar não só aos outros, mas a tudo, aos seres, aos pássaros, às plantinhas. Nos enchermos de amor. Aquele que ama tem ligeiros os pés e vive como que transportado para fora de si mesmo, nos diz no Evangelho. Então, sintonizar no amor. Porque Deus é amor. Então, quando nós fizermos a nossa prece de manhã, vamos dizer, Pai, eu sou um panaca. Eu só consigo pensar, raciocinar, analisar. Me enche de amor. Me enche do teu amor para que eu tenha mais saúde, para que eu tenha mais lucidez, para que eu tenha mais serenidade nos meus passos, alegria nos meus desejos, nas minhas atividades. Senhor, me enche de amor com Jesus. Era isso. Muito obrigado.